highs and lows, highs and lows. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Clínica Meta, Saúde e Performance, muito além da medicina. Hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui, a gente vai fazer uma variação. Hoje eu não vou ser o host de vocês, hoje o Sebastião, um dos sócios também da Clínica Meta. A gente vai falar um pouquinho sobre ultramaratonas extremas e principalmente sobre trabalho em equipe, né? Como que funciona essa dinâmica, qual a importância de ter um trabalho em equipe. O atleta não é sozinho, né? Nessas corridas super extremas que às vezes demoram mais de 2 dias até. Então, Sebastião, a bola tá contigo. Você é o host aí, manda ver. Xande, valeu, obrigado. Alexandre Castelo Branco, na verdade, é o nosso convidado hoje, o nosso apresentador oficial, nosso host oficial do Meta em Foco Muito Além da Medicina, trocando de lugar com ele, começando aqui a falar um pouquinho sobre esse assunto super interessante, que são as ultramaratonas. E, para piorar, em condições extremas, é um negócio meio louco, né? Sim, de leve. Cara, Xande, obrigado aí por aceitar esse desafio e contar um pouquinho dessa história. Conta pra gente um pouquinho sobre Alexandre Castelo Branco tomando a decisão de fazer ultramaratona. Se apresenta, e eu queria que você apresentasse principalmente a tua equipe. Que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Vai longe. Tem aquela frase, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vá com pessoas, vá acompanhado, né? Acho que para ultramaratona essa frase funciona muito, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Castelo Branco, sou profissional de comunicação e marketing e atleta amador, né? Nunca fui profissional de nenhuma modalidade, mas sou atleta amador já tem mais ou menos uns 10, 11 anos. E aí comecei ali em 2012 a fazer Ironman, né, o triatlo, e depois comecei a querer me encarar e desafiar em modalidades um pouco mais extremas, de trilha e tudo mais. E aí, enfim, fui trilhando umas provas loucas aí que a gente vai falar daqui a pouco. E aí da equipe de apoio, acho que vou deixar cada um se apresentar rapidamente, melhor que você já conhece também cada um, então, Gusta, se você quiser... Só puxar o microfone, vambora. E aí só, enfim, para uma introdução rápida, essa equipe de apoio que teve comigo em diversas provas muito longas, né? Então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então eles tiveram em mais de 1, 2, 3 provas comigo, fazendo apoio para que eu pudesse chegar vivo no final de uma prova tão longa como as que eu fiz. Então, assim, a importância deles é crucial. Então, por favor, se apresente aí um pouquinho. Tudo bom? Obrigado pelo convite também. Sou Gustavo Castelo Branco, já somos primos, então nos conhecemos aí a vida inteira. Sou executivo do mercado de entretenimento e também como lazer, corredor. Então, talvez eu seja aqui o menos experiente do grupo, mas comecei a me aventurar como apoio, né, e crew do Xande tem uns 2, 3 anos. A primeira experiência foi a nossa primeira ida a Badwater em 2022 e desde então estamos junto aí, no que ele convidar a gente aceita. Show de bola. E aí, tudo bem, pessoal? Agradecer pelo convite. Meu nome é Michel Salgado, o pessoal me chama de Mike. Sou um dos amigos malucos do Xande, que a gente conhece já há bastante tempo. Foi você que levou ele ou ele que te levou? Eu acho que eu levei ele pro primeiro Ironman em 2012. A gente treinou... A culpa é sua. Mais ou menos isso. A gente treinou em 6 meses juntos.
acordando de madrugada para ir pedalar numa estrada, passar 5, 6 horas pedalando, e quando todo mundo achava que no dia seguinte a gente ia descansar, a gente acordava cedo de novo para ir correr 3, 4 horas para fazer um treininho para a maratona do Ironman. Desde então a gente começou a fazer vários esportes juntos e tal, e ficamos realmente bastante próximos, e tudo que teve desafio ao longo da vida depois de 2012, eu acho que a gente fez junto. A gente fez o El Cruce, que é uma corrida da Argentina ao Chile correndo, a gente fez o BR, algumas BRs, e quando eu vi eu tava correndo distâncias incríveis, longuíssimas com o Xande, quase que fazendo a prova toda com ele para ajudar ele. Eu tava, podia ter me inscrito na prova, mas quando eu vi, tava ajudando ele na prova. A gente tem uma parceria muito grande, e eu sou fisioterapeuta, atleta amador e fisioterapeuta, então acabo ajudando ele também nessas questões ligadas ao corpo, em relação à saúde, ter alguma questão física durante a prova, eu acabo ajudando ele também nesses momentos. E acima de tudo a gente é muito amigo, acho que isso conta muito na hora da superação dos desafios. Total, confiança total, né? Na quem tá do lado para poder alcançar os objetivos. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse treininho de 3, 4 horas aí. Não, para relaxar, 3, 4 horas correndo. Pra soltar. Tá maluco, cara? Legal, Mike, obrigado. Fala, Seba, Xande. Sou Beto Noval, fotógrafo. Acompanho o Xande, já fiz algumas BRs e Badwater. Chefe de equipe, fotógrafo, motorista, um pouco de tudo. É o chefe. É o chefe. É o chefe. E aí é isso, a gente se conhece bastante, a gente se conhece desde criança, então a gente tem uma parceria legal. Tô nessas roubadas aí com o Xande há algum tempo. Né, Xande? Não, legal, Beto. Obrigado, Gustavo, Mike, Beto, pela presença aqui hoje. Cara, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa loucura, né? Conta pra gente um pouquinho, Xande, galera, o que são as ultramaratonas e o que são as condições extremas. Porque a gente fala em maratona, né? 42 quilômetros ali aproximadamente, já é uma loucura, né? Você fazer uma ultramaratona, o que são as ultramaratonas? Então, por definição, né, a ultramaratona é qualquer corrida ou prova que seja acima dos 42 km, acima da distância da maratona. Então, por exemplo, uma corrida de 45 km, 50 km, ela é uma ultramaratona. Só que aí você começa a ter níveis, né? Assim como uma corrida de 50 km é uma ultramaratona, uma corrida de 100 km também é uma ultramaratona. A corrida de 200 km, 300 km também é uma ultramaratona. Então essa, de uma maneira geral, é a categoria ultramaratonas. Então, sim, 43 km, teoricamente, já é uma ultramaratona. Esse é o treinozinho que o Mike falou, né? Das 3, 4 horas. Das 3, 4 horas, né? Já entendi. Tipo isso. Então, tipo assim, quase que treinar uma ultramaratona. Tudo é referência, tudo é referência. Então, assim, a definição de ultramaratona é essa. E aí você começa a ter os níveis, né? Você tem uma ultramaratona de asfalto, você tem outra maratona de montanha, você tem ultramaratonas em condições extremas, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui agora. Então, as condições extremas pode ser uma ultramaratona na neve, no gelo, pode ser uma ultramaratona no deserto, e por aí vai. Aí você tem corridas de 48 horas em pista, que você fica correndo. Então, tem uma variação muito grande. Então, de uma maneira geral, é isso. Sim, ultramaratona, por definição, acima de 42 km, você já pode falar ali, pô, fiz uma ultramaratona. E por quê? Por que começar a ultramaratona, fazer ultramaratona? Então, acho que eu comecei a gostar de provas assim de montanha um pouco mais longas quando eu fiz com o Mike o El Cruce, né? O El Cruce, ela é uma prova que você passa pela Cordilheira dos Andes, de 3 dias, são 100 km de corrida. E aí cada dia você vai correndo um pouquinho, aí você dorme no acampamento e tudo mais. Mas a gente se divertiu muito, né? Foi uma prova dura ali, nada de absurdo, mas a gente se divertiu muito, assim, de estar no mato, enfim. É interessante, né? Naquele momento, você tinha esse mesmo pensamento, não, nada muito absurdo, foi uma prova leve e tal, porque na verdade você estava começando ali. Depois você passou por provas muito mais difíceis. Naquele momento, foi esse sentimento que você teve ou já sentiu ali, de repente, caramba, é duro, mas dá para ir mais? Sim, acho que da minha cabeça, assim, a minha virada de chave foi o Ironman, de fato. Porque o Ironman eu sempre vi como algo completamente impossível de fazer. Falei, cara, nunca na vida eu vou fazer um Ironman, não tem condição nenhuma, pedalar 180 km, depois correr uma maratona, nunca na vida. Mas aí, enfim, incentivado por eles, eu tinha o treinador também, que era o Alexandre Ribeiro, cara, mega referência de Ultraman, inclusive. Legal. E ele, pô, amo ele de paixão, mas ele era doido, né? Tipo, o Ironman foi minha segunda prova de triatlo na vida. Né? Eu deveria ter feito certinho, fazer as etapas, né? Faz primeiro um meio Ironman, né? Vai, enfim, evoluindo. Mas eu fui direto. Aí depois que eu fiz o Ironman,
eu pensei, cara, acho que eu consigo fazer tudo que eu quiser na vida. Porque eu ganhei uma autoconfiança absurda, assim. Na semana que eu fiz que eu completei o Ironman, eu apresentei o CAD, a pós-graduação lá do Comitê Olímpico do Brasil. E na semana seguinte tinha inscrição para o mestrado, que era o membro também do Comitê Olímpico Internacional. Então eu fui numa sequência assim de autoconfiança, que eu falei, cara, eu posso fazer tudo. Se eu fiz o Ironman, eu faço tudo. E acho que ali foi uma viradinha de chave para começar a pensar, pô, será que eu consigo fazer uma prova de 100 km na montanha, Cordilheira dos Andes? Aí fizemos, pô, dá. Aí eu comecei, nas corridas de montanha, de uma maneira geral, eu comecei a experimentar mais. Pô, será que dá pra fazer 50? Aí fiz, pô, foi difícil, mas deu. Pô, será que dá pra esticar pra 100? Aí fiz uma de 100, cara, vi que deu. Esse é o problema, assim, onde vai chegar, né? De 50 pra 100, assim, salto tranquilo. Assim, é difícil hoje eu correr 5. 5 minutos? 5 minutos, né? Então, assim, de uma maneira geral, é muito cabeça. Obviamente, é treinamento, né? Tudo que você vai acumulando de treino, memória muscular e tudo mais. Mas foi muito cabeça, assim, de eu começar a achar, pô, eu acho que fiz 100, dá. Aí depois eu fui, cara, fiz 200, que eu também achava que, pô, impossível. Fiz 100, já vou mais que dobrar, 217, que é a distância ali da BR, que é uma prova super dura. E aí, assim, é nesse nível de, cara, qual será que é a próxima? Será que é uma prova de 300? De 400? Enfim, eu tenho um fundinho na cabeça ali. É melhor a gente não falar muito sobre isso aqui agora, mas né? Tem provas no mundo sobre isso. Tem provas, assim, nesse nível, provas, assim, tem 300, provas, 400, tem. 500, tem Tem essas loucuras. Tem uma prova em Portugal que é 1.001 quilômetros. 1.001 Você quilômetros. fica 2 semanas correndo direto. Forrest Gump. Tipo isso. Pá. Total. Então tem umas corridas bem imbecis, assim. Bem maneiras, inclusive. Cara, que loucura. E assim, fala um pouquinho assim. A gente provoca o Xande assim porque a gente é muito próximo, né? Já de longa data, eu chamo ele de maluco total. Mas qual é a característica de uma pessoa, né, para poder fazer, né, uma prova como essa, tão extrema, tão desgastante e de superação? A gente fala sempre sobre superação. Tem uma admiração muito grande por esse cara, por vocês, na verdade, né? Fazer o que vocês fazem. Então, assim, o que o cara, né, a pessoa, seja um homem, seja uma mulher, quem quer, na verdade, fazer isso, o que ele precisa? Quais são as características, né, como pessoa para poder realmente aguentar o tranco e se submeter a uma condição dessa? Acho que eu falo alguns fatores, acho que o Mike pode complementar bem também. Eu tô olhando pro Mike, são dois malucos. Eu acho que o primeiro é se desafiar. Acho que a gente tem uma característica de querer se desafiar e superar seus limites o tempo todo. É bem isso também que o Xande falou. Acho que depois do primeiro Ironman que eu fiz 6 seguidos. Todo ano eu fazia um Ironman. Não tinha o que fazer. Qual prova que você vai fazer? Vamos me inscrever no Ironman. Não tinha o que fazer. Vou fazer o Ironman. Qual é o seu desafio do ano? Tipo aquela corridinha, né? Vou no cinema, não, vou fazer o Ironman. Qual que eu vou fazer esse ano de prova? Vou me inscrever no Ironman. Aí pegava e escrevia no Ironman. E depois que você faz um Ironman, de fato, você percebe que tudo que você quiser fazer na vida, você consegue. Seja no trabalho, seja no esporte. Assim, na vida profissional, no relacionamento em casa. E no esporte você leva isso e você percebe que tudo é questão de foco, de disciplina, e você se organiza um pouco e tem foco para você conseguir fazer o que você quer realmente. E de fato isso dá certo. A gente até brinca nessas provas de ultramaratona. Eu tenho uma característica assim, sou muito querendo levar tudo pro lado assim divertido e tal. Falo, galera, dá para fazer. É só não deixar de comer, não deixar de beber, que você vai correr quanto você quiser na vida. E realmente, de fato, a gente entende que hoje em dia é isso. Você consegue se alimentar, você consegue se hidratar e você corre a distância que você quiser. Lógico que precisa ter a base, que é o treinamento. Mas, de fato, acho que eu e o Xande a gente conseguiria ficar correndo. Porque isso não é só o físico, né? Não é só o treinamento, é a cabeça, é muito mental, né? Eu acho que é isso que eu ia falar. Eu acho que uma coisa importantíssima de atleta, de ultramaratona, isso aqui é a cabeça. Assim, óbvio, você tem que ter o treinamento, não sei o quê, mas a cabeça manda no corpo nessas horas. A gente viu muita gente quebrando porque a cabeça já era. O cara preparado, super forte, não sei o quê, mas se a cabeça tá ruim, você começa a brigar com a sua cabeça, cara. A maioria das pessoas, assim, acabou desistindo se não tiver a cabeça muito forte. E aí tem duas coisas, né? Tem aquela pessoa que tem isso nato, é dela, né? Aquela pessoa que já nasce, assim, cara, determinada, quero isso, tal. E aquela pessoa que é treinável, né?
tem gente que tem realmente uma resiliência, tem essa característica, mas precisa treinar mais o mental. Sim. Vocês fazem isso? Fazem esse treinamento mental? Como é que funciona? Cara, eu acho que assim, eu acho que a parte da mental nessas provas muito longas, ele é quase mais forte até do que a parte física, porque a parte física acho que você vai ter certo momento. Né? Uma prova de 200 e tantos quilômetros, você não vai treinar, cara, 150 quilômetros, 200 quilômetros. Você vai treinar até um certo ponto e o resto, cara, no final das contas, sua cabeça vai levar. Então, enfim, chegar no meio da prova, um pouco depois do meio da prova, teu corpo vai começar a pedir, cara, o que tu tá fazendo aí? Vamos parar. E a tua cabeça fala, não, dá pra ir mais um pouco. Aí você quer desistir, você fala, não, vou só até aquele ponto ali. Aí chega no próximo ponto, eu vou só até aquele ponto ali. Então, sua cabeça vai indo. E acho que ela é... Mas isso é treinável também. É treinável. Você vai sempre se desafiando. Não, vou até mais aquele ponto, vou mais aquele ponto. E essas provas muito longas, a experiência conta muito. Né? Então, você treina o corpo, óbvio, mas você treina a cabeça também. Então, hoje eu já passei por tantas situações nessas provas de ultramaratona, que eu sei que se eu passar por algo parecido ali na frente, eu falei, cara, eu já passei por isso, fiz isso e consegui dar a volta por cima. Eu vou conseguir de novo. Então acho que isso conta muito nessas provas longas. Por isso que nessas provas mais longas, de uma maneira geral, a faixa etária é mais alta também. Quando eu fiz a Badwater ali em 2023, a faixa etária era 48 anos de atletas. Completamente atípico de um esporte de alto rendimento. E os caras muito, muito fortes. As mulheres também. Então, é um autoconhecimento que você começa a ter do seu corpo e da sua mente. E aí, óbvio, tem técnicas de visualização, que eu costumo fazer muito antes da prova, começo a visualizar os cenários e tudo mais. Eu tenho certeza que eles também já ficam pensando nisso tudo, né? Enfim, o Beto certamente também já pensa ali, cara, se o carro quebrar, o que a gente vai fazer? Se não der passar por esse caminho, o que a gente vai fazer? O Gusto e o Mike também, já sabem, pô, tô planejado para correr 30 km agora. Mas se não der, né? A gente teve na última BR, e a BR, só para todo mundo saber aqui, tem uma prova no Brasil chamada BR-135, que é uma das mais difíceis do Brasil, que ela é feita no Caminho da Fé. Então é estrada de terra, não é técnica assim, mas é muito estrada de terra e um sobe e desce absurdo, umas subidas muito íngremes. E ela acontece sempre em janeiro, que é muito quente também. Então é uma prova muito dura e são 217 quilômetros. E aí teve, acho que se eu não me engano foi em 2023, mais pro começo da prova tinha um lugar que o carro não passava. Lembra? Tanto que a gente ficou na dúvida, cara, será que a gente tenta, não tenta? E aí o Gustavo, o Beto não estava, era o Vavá. 2023 era o Vavá. 22 que a gente teve. E aí a gente ficou um pouco receoso assim, o Gustavo falou, cara, vou dar a volta, é melhor. Vocês vão com mochila, e aí eu e Mike, vou dar a volta para não correr risco, a gente no começo da prova já tá enguiçado. E não deu outra. Assim, a gente não estava previsto essa separação nesse momento. Fui eu e Mike só andando. Tinha muito carro atolado, completamente atolado, que ia ficar lá, sei lá quantas horas. Lama até metade da canela. E a gente não estava previsto. O Mike acabou que a gente, no final das contas, a gente correu, sei lá, 60, 50 quilômetros até encontrar até na próxima etapa com o carro e não estava previsto. E aí é super interessante, né? Essa tomada de decisão não partiu talvez de vocês, partiu mais da equipe de apoio. Da equipe de apoio. Porque Porque você, na verdade, tem que estar focado, né? Vocês têm que estar focados na corrida. Sim. E aí a equipe de apoio é super importante por conhecer você, conhecer você e o Mike, né? São dois na corrida, para poder ter tranquilidade, para poder seguir. Mesmo que você não tenha sido planejado, é a resolução de problemas que a gente falava, né? A gente, antes da prova, geralmente a gente se reúne, a equipe de apoio, e a gente tenta minimizar todos os riscos que podem acontecer. Nesse caso aí da prova dessa da BR que eu não tava, era uma coisa totalmente atípica. Tinha chovido pra caramba à noite, virou um lamaçal e tal. Mas, por exemplo, na última Badwater, eles mudaram o caminho, tinha uma parada, o Xande não podia entrar no carro, depois entrava no carro. Era uma coisa meio confusa. A gente se reuniu antes, a gente tenta diminuir todos os riscos. A gente tenta estudar um pouquinho antes do que pode acontecer. E uma das piores coisas que pode acontecer nessas provas que tem um carro de apoio é acontecer algum problema com o carro. Então, eu acho que uma das primeiras coisas é não deixar dar problema com o carro. E a segunda é não se perder do carro. Porque se perder do carro, o carro é nossa célula de sobrevivência. Vai comida, vai água gelada. Pô, vai tudo que a gente precisa estar dentro do carro. Se ficar longe do carro por muito tempo, tem que ter uma organização para você sair com tudo que você precisa para passar aquele tempo longe do carro. Porque a gente não pode ficar 6 horas sem beber água, sem comer. Então tem que sair de mochila, com garrafa d'água, com comida o suficiente. E nesse tempo todo que vocês fazem, a Badwater foi a pior? Vocês já participaram? Em condições? Eu acho que sim. Né? A BR ela tem mais variáveis, né? Porque, enfim, tem um calor também
forte, não tanto quanto a Badwater, e tem muita lama, tem muita chuva, fica frio na madrugada. Então acho que assim, de uma maneira geral, de variações, variáveis, a BR é um pouquinho pior. Só que a questão da Badwater é que a variável principal é muito forte. É a condição extrema total, Você né? pega mais de 50 graus correndo no deserto. E aí fala um pouquinho, o que são essas condições extremas? Que aí eu volto depois pro planejamento que eu queria falar um pouquinho. Então, as condições extremas são, por exemplo, a Badwater, né, que a gente está falando bastante aqui, que é inclusive dessa bandeirinha aqui. Ela já foi eleita pela National Geographic há uns anos atrás como a corrida mais difícil do mundo. Por quê? Elas são 217 quilômetros sem parar, no asfalto, no lugar mais quente do mundo, onde já foi registrada a temperatura mais quente do mundo. Qual foi? Acho que foi 57 alguma coisa, 56 alguma coisa. Um tempão atrás. Acho que o pessoal não veio em Bangu, não veio aqui no Eu falei com o Bruninho, nosso amigo comum, ele falou, poxa, gente, você vier treinar aqui, cara, a aclimatação tá garantida. Tá, total. Só que o termômetro Adaptação. marca, né? Mas a sensação lá... É isso que eu ia falar, o termômetro do relógio do carro tava marcando 63, assim, então... É vento, é muito calor. O vento parece um secador muito de seco, é muita pressão. É quente, né? O vento muito é quente. O vento é quente. Então, assim, você tá ali você tá o tempo inteiro dentro de uma sauna, tendo que correr, caminhar e continuar onde avançando. nos Estados Unidos? É no Vale da Morte, na O nome Califórnia. do lugar é super Não, tranquilo, bandeira Death Valley. preta. Então, ele Preta, já assustam Vale da no Morte. nome. Você sai do ponto mais baixo que eu dos falo. Estados Unidos, 85 metros abaixo do nível do mar, um Badwater Basin que tem lá. E aí você chega até a entrada do Mount Whitney, que, enfim, o ponto alto da trilha é um dos pontos mais altos dos Estados Unidos. Então você vai fazendo uma crescente assim de inclinação, de ganho de elevação muito grande, a ponto de que a gente até quando a gente fez agora no último ano, eu tive que botar casaco na segunda madrugada, porque estava vindo um vento gelado da montanha que tinha tinha neve. derretido. Na montanha tem neve. Então, Total. muito Quente extremo. ou frio? Então, as condições extremas de maneira geral são essas, assim, ou muito calor ou muito frio, né? A gente já fiz prova em Ushuaia também, que teve uma nevasca no meio da prova, que eu comecei a congelar a meleca, sabe? Congelar o supercílio, a água, eu não consegui o gelzinho, tava duro. Então, assim, essas são as condições nada amigáveis, digamos assim. Lembra do El Cruce que a gente fez, que a gente queria pegar... A gente fez o El Cruce, acho que foi em 2013? 2013. Acho que foi 2013. Que a gente queria pegar uma coisa pra comer na mochila, a gente ia botando a mão... 2014. Eu falei, Xande, pega minha mochila que eu não tô conseguindo mexer meus dedos. Aí ele pegava assim... Porque tava chovendo, tava ventando. ventando. Muito frio. O dedo a gente não conseguia fazer a pinça, o movimento de pinça, né? Tipo, tinha que pedir tá. pros outros, cara, pega uma comida pra mim aqui que eu não consigo. Acho que foi a primeira situação extrema que a gente pegou na vida mesmo, acho que foi naquele momento ali. E o que é pior, o frio ou o calor? Nessas condições. Cara, eu particularmente, Eu acho calor. eu prefiro o calor do que o frio. Eu também, eu prefiro o calor do que Eu o frio. prefiro o calor. frio... Mas, de fato, esse calor que a gente pega na Badwater, ninguém prefere. Né? Fala, Beto. Porque são Pra ter uma ideia- são muitas horas, na verdade, Porque é muito naquele quente, vapor, é seco, naquele... Você não tem pra onde Não tem escapar. como sair daquele... Por exemplo, eu tava no carro o tempo inteiro. Cara, o celular Ar-condicionado, né? não funciona, ele não dá vazão. Não dá vazão. Porque a gente tá o tempo inteiro abrindo porta pro Xande. O Xande, a gente parava geralmente em 1 quilômetro, 1,5 km, assim. Cara, abrir a porta pra trocar... O Xande saia com um lenço aqui, um pano, De gelo. Cara, em 1 quilômetro já tinha que trocar, que já tá seco. O meu celular parou de funcionar, já tive que jogar ele no balde, no cooler. A câmera fotográfica parou de funcionar por causa de calor. Então, assim, é uma prova bem dura. Teve um negócio também, acho que não sei se o Xande soube nessa última Badwater. A gente botou gelo e aí era a perna mais longa que a gente fazia. Só tem 3 pontos para comprar gelo, comprar alguma coisa. Abastecer o carro meio do de deserto. gasolina. Até né? o final da Você prova tem são que- 3 pontos. E aí, só um ponto que é legal disso daí, inclusive, e isso daí é um planejamento absurdo. Porque assim, a gente chega num ponto ali que se a equipe de apoio, eu já tô, cara, cento e tantos quilômetros, eu já tô vendo as coisas meio mais ou menos. Já não consigo mais ficar tomando decisão com tanta propriedade. Então, assim, se eles dão um mole, por exemplo, passar sem reabastecer gelo, passar do ponto e saber que só daqui a 10 horas vai ter outro ponto, eu fico sem água. E aí eu ficar sem água, acabou a prova. Acabou para todo mundo. Por um erro, de repente, um descuido da equipe de apoio. Então, e aí acho que outro ponto também, antes de você complementar rapidinho, e eles precisam se cuidar também. É, isso que eu ia falar. Porque 50%. não adianta isso, é só o Xande, é só o Xande, é só o Xande. Se um deles começa a passar mal, enfim, acaba a prova também. Porque a gente não vai deixar ninguém passando mal, ninguém vai morrer. Claro. Afinal de contas, a gente é atleta amador, a gente está se desafiando, mas tem que se divertir, tem que ser uma coisa legal.
Então é isso, eles precisam beber água, eles precisam comer, eles precisam cuidar deles. E a Bedwater tem uma estatística interessante, 50% dos atendimentos médicos da prova são de pessoas que não estão correndo. Então, assim, é meio a meio. Os caras estão correndo, estão sofrendo e quem está... E é legal, né? Eu ia falar sobre planejamento, né? Falar planejamento sobre da prova, né? Quanto tempo de antecedência começa a acontecer esse planejamento para a realização da prova. E da mesma forma, esse planejamento conta também com a preparação física de vocês e para vocês aguentarem também todo esse rojão. Como é que começa isso? Quanto tempo começa antes? Né? A prova vai começar em julho, né? E é uma prova desafiadora com todos esses pontos que você já tem informação. Quanto tempo vocês começam a planejar isso? E aí passa também para essa parte física. Para a Bedwater em si, né? Enfim, para mim particularmente, eu tentei em 2022... E quebrei e não consegui. Tive que abandonar no quilômetro 120 por aí, porque peguei muito calor, né? A gente pegou um calor absurdo. Um total de 217. Então, assim, pra mim, no dia seguinte eu já tava puto pensando, tem que fazer de novo. Mas beleza. Com raiva de você enfurecido, assim, cara, não devia ter desistido. Cara. Mas na hora... Arrependido pensando no ano que vem. Voltar, pensando em voltar. Mas tava lá e tava pensando em voltar. Mas é legal isso, cara. Você se desafia o tempo todo, né? Pô, você colocou o objetivo ali e não conseguiu, cara, não. É questão de honra. Pô, reclamar assim, depois de você estar de banho e tomar de chinelo no dia seguinte, é uma coisa. Outra coisa é quando você tá ferrado lá no meio do calor desgraçado, fala, cara, não consigo mais correr 20 horas desse jeito, nesse calor. E não é uma decisão fácil você também entender que você não consegue continuar, né? Precisa de muita responsabilidade também para você entender que você não consegue, seu corpo não vai dar conta, sua cabeça, que você tem 100 quilômetros ainda para fazer, um dia ainda de corrida naquelas condições e você não se vê fazendo aquilo. Então... deve ser uma decisão muito difícil de se tomar. E a frieza que você precisa ter para você ver, olhar, visualizar o que você fez, o que você fez de errado, o que você tem que corrigir, o que você tem que fazer melhor. Isso também é duro. Isso ajudou bastante para a segunda Bedwater. Ajudou muito. Porque a gente foi exatamente onde a gente pecou, onde todo mundo... Os pontos que a gente tem que melhorar, tem que fazer isso, tem que passar mais rápido aqui, à noite a gente tem que andar mais rápido, parar menos para comer. Não foi, a gente fez a gente mudou a estratégia, assim, né? do negócio, mudou totalmente de estratégia. E aí, então, começou a partir do momento, na verdade, que termina... Mais ou menos assim, isso que eu falei, pra mim, começou porque, cara, eu botei o fundo de tela do computador da reta onde eu tinha desistido, eu botei um negocinho pendurado no carro do Bedwater pra não ficar isso na minha cabeça o tempo inteiro. Só que essas provas são muito difíceis de você entrar, pra você ser selecionado. A Bedwater mesmo, não é sorteio ou qualquer um chega lá e se inscreve. Você faz tipo um application, que aí você coloca seu histórico esportivo, você responde umas perguntas no nível assim, você se considera uma boa pessoa? Assim, quase uma entrevista de emprego. E aí são selecionados 100 pessoas só do mundo todo para participar dessa corrida. Então é muito difícil. Tanto que até hoje só acho que 30 ou 31 brasileiros fizeram, enfim, desde 1980 e tanto. Então, assim, na verdade, a gente tinha que fazer a BR de novo para ter a classificação. Então a gente fez a BR em janeiro, no comecinho de janeiro. E foi super duro ali, porque, enfim, não treinei acho que o que eu deveria treinar, mas fiz ali, cumprir o que tinha que cumprir. E aí no comecinho de fevereiro que sai o resultado do sorteio. E aí que saiu o resultado do sorteio, que aí começou de fato o planejamento. Né? E aí de entender tudo isso que o Beto falou. Onde a gente errou, o que a gente pode melhorar. Aí conversei com o meu técnico também, falei, cara, a gente precisa ser mais rápido, a gente precisa comer melhor, né? Que a gente errou também, acho que talvez nessa estratégia na UTBR. Então, assim, começou no começo de fevereiro ali, uma prova em julho. E aí começa a parte de ver quem vai estar disponível, quem pode ir, começa toda a parte de logística, passagem, quanto tempo vai chegar antes, quem pode... Patrocínio, captação de patrocínio começa no dia que o Xande foi sorteado. Lá falaram, você vai competir, a gente começa a procurar patrocínio, a gente conseguiu uma quantidade razoável de patrocínio, mas aí tem reserva de hotel, porque na área da competição fica lotado. E é alta temporada, porque é verão. Então, assim, tem milhões de pontinhos que a gente tem que ir amarrando a partir do momento que ele foi selecionado para participar. Nível de detalhe, assim aluguel de carro. Cara, não pode ser um carro escuro, porque no calor as coisas esquentam mais. Então, tem que ser um carro branco. Assim, desse nível de detalhe. Tanto que a gente chegou no aeroporto, o cara deu um carro vinho. A gente falou, não, eu queria branco. Cara, não tem branco. A gente falou, cara, vamos pegar o vinho, no dia seguinte a gente tenta trocar. Então, assim, até esse nível de detalhe a gente tem que ficar preocupado de repente poderia fazer diferença, né? O carro, as coisas iam derreter dentro, ia ficar muito mais quente. E a lista de compras, né? Que é absurda. A lista de compras de coisas que você tem que comprar, levar daqui, né? Porque tem que ser, em termos de hidratação, suplementação, tem que ser o que o Xande está acostumado a consumir.
e tudo que a gente não consegue comprar aqui e precisa comprar lá. Então, no primeiro dia a gente chega lá, passa o primeiro dia, né, no caso lá em Las Vegas, que é onde a gente entra ali nos Estados Unidos, é onde a gente acessa e vai de carro até a cidade da largada, né? Onde a gente precisa comprar tudo, planejar, encher o carro e começar uma nova viagem. Horas e horas de carro, né? Já basta a gente ter que chegar horas e horas de avião para lá, chega cansado, jet lag, já começa, já chega lá trabalhando de novo, porque depois tenta descansar horas antes da corrida. Então, assim, é muito planejamento que precisa fazer do dia 1 até a largada. Qual é a antecedência que vocês chegam antes de uma corrida dessa? Para essa a gente chegou acho que uns 4 dias. Acho que por aí, tem que comprar isso, que o Gusta estava falando, desde cooler para gelar as coisas, até, sei lá, 200 garrafas d'água, 50, 60, 70 Gatorade. É uma logística bem louca, assim. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. A gente vai nesse mercado. 3 carrinhos. O que a gente precisa nesse mercado? Pega aí 80 garrafas d'água. Pega quantos Gatorade? É tudo em super quantidade. Super quantidade. Aí, cada um pega um carrinho, mas cada um pega um carrinho, aí sai todo mundo cheio de carrinho no mercado. Faz 1, 2, 3 viagens. Cara, a gente compra 3 coolers, na verdade. O que a gente usa lá são 3 coolers. 2 só de água e um com Gatorade, Coca-Cola e outros negócios. Então, assim, é uma logística bem complicada lá na hora, assim, né? Já começa a estratégia montando os coolers pra prova. Um cooler é só de água, outro cooler é só de Gatorade, outro pra botar as comidas pra não... Tem coisa que estragava a comida assim, você pegar alguma coisa pra comer, tava todo derretido e você não conseguia usar porque tava derretido. O carro é uma picape. É uma minivan. Uma minivan. Na primeira Bedora até a gente aprendeu isso. O Xande, a gente saiu do hotel pra ir pra largada. A largada é à noite, final de tarde, à noitinha, assim. E aí o Xande foi com a vaselina que ele usa pra não assar, deixou numa necessaire, na mala do carro. Cara, do hotel até a largada, quando o Xande foi pegar a vaselina era água. Então na Bedora seguinte, a gente, vaselina no gelo. E isso foi um dos pontos que, cara... Aprendizado, né? Total. E me prejudicou que eu desisti, porque, cara, eu tava assado no nível assim de não conseguir andar. Sabe? E enfim, uma besteira quando você pensa, né? Porque eu não passei a vaselina ali, porque a vaselina derreteu, virou água. Porque ficou no ar-condicionado do carro, mas não ficou dentro do gelo. Pra você ver como o ar não dá vazão. Não, é total. Eu tô aqui lembrando, na verdade, das provas da Marcela na maratona. Na Marcela também passa, né? Nossa campeã olímpica, né? De maratona aquática, águas abertas, ela passa vaselina. Sim. Né? Porque são 10 km correndo, ou às vezes 20, 25 km, ela é campeã mundial várias vezes, 25 km na maratona aquática, ela passa vaselina justamente para não assar. Porque é muita repetição, né? No mesmo movimento. Muito atrito. E aí tem momentos que eu passo, cara, nessa última Bedora eu passei hipoglós. Hipoglós de bebê, né? De bebê mesmo, né? E aí para você começar a proteger a pele. Então acho que eu gastei quase um tubo de hipoglós nessa última Bedora, assim, não tive zero assadura, né? Mas aprendi na marra ali em 2022. Né? Vocês falaram sobre esse planejamento, né? Do que comprar, como comprar, alimentação. Isso passa por uma equipe multidisciplinar, orientação, seja o treinador, seja o preparador físico, seja preparador físico, é legal, nutricionista. Como é que funciona? Como é que funciona isso? Você tem essa equipe, como é que ela atua, como é que é essa troca? A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Tem o treinador, que enfim, fiz toda a estratégia de treinamento com ele, e a estratégia de prova também. Nutricionista, para essa eu nem tive, né? Mas eu usei, enfim, sempre tive vários anos, então já sabia o que funcionava, o que não funcionava, os times ali também, né? Então, assim, a gente tinha uma planilha, né? Que o Gusta, acho que foi o principal responsável por isso, com um cronômetro no relógio, com um timer, falando assim, daqui em meia hora ele precisa comer ou beber alguma coisa. Em 4 horas ele precisa tomar, sei lá, um whey protein. Em 8 horas ele precisa tomar cápsula de sal de 1 hora. Ele precisa muito. Então, assim... É legal você falar isso, porque quais são esses ingredientes, quais são esses produtos que vocês... assim, é fundamental, é necessário. Você falou em sal, você falou em o gelzinho. O que são? O que é isso? O que não pode faltar? Além da água, óbvio. Então, tem vários, assim, e você não pode beber só água, né? Enfim, você só se hidratar com água, você vai estar faltando os eletrólitos ali e tudo mais. Então, água, Gatorade, acho que até certo ponto o gelzinho de carboidrato, mas uma prova de 2 dias, você não aguenta comer tudo isso, gelzinho de carboidrato. Então, a gente fez uns kits também com aqueles sticks, umas coisas, batatinhas, tipo Pringles mesmo, salgado.
te levou paçoca, te levou Coca-Cola, que dá um pico ali de energia, de glicose em algum momento. A gente chega a tomar durante a prova, tomar Pedialyte, que é Pedialyte que é muito importante para suprir essa deficiência que a prova acaba gerando, né? Muito carboidrato, né? Aquele macarrãozinho. Pirê de batata. A gente levou para essa vez, a gente levou aquela comida desidratada, tipo de astronauta, né? Então a gente levou também uma chaleira que você plugava no carro, esquentava a água. Então eu comi um fettuccine Alfredo, tipo, no meio do negócio. Fettuccine Alfredo de plástico, Não, olha só, é bom. Pior é que é boa. A gente descobriu que a comida é boa. E a validade é de 55 anos. Astronauta total. 2052, né? Nossas netas vão comer. Eu ia mandar o Cup Noodles, na verdade. Também, na BR a gente comeu, né? Que é mais fácil de preparar, né? Você coloca a água, tá? Mas uma coisa que o Xande descobriu lá nos Estados Unidos é um potinho de pirê de batata que você só bota água, mexe. Sensacional. Cara, a gente comprou, sei lá, uns 50 desses. Gostoso também, sabe? Então, desce assim, fácil. E nessas provas, chega um momento que você precisa de comida de verdade também. Né? Você não aguenta mais comer comidinha, que enche o saco. Então, na BR, por exemplo, tem momentos que a gente compra com picolé. No meio da prova, com picolé de chocolate. Esses desejos, né? Tem o que você precisa, mas também tem o que você quer naquele momento. Cara, mas tá programado isso? Você não tá, de repente... passou de carro num barzinho ali, numa padaria, compra um pão com ovo, toma um café, compra um negócio e segue. Comeu pizza na beira do ar. Uma fatia de pizza ali e tinha... Cara, acho que todos os corredores estavam comendo. Hambúrguer, pizza. Né? Então, assim, isso... Estava planejado, entre aspas, né? A gente sabia que em algum momento a gente ia precisar comer uma comida de verdade. E a gente sabia, por exemplo, ali, naquele ponto que a gente comeu a pizza na Badwater, que era o último ponto que a gente conseguiria comprar uma pizza. Então, assim, cara, tô com fome mais ou menos. Cara, come agora. Depois você não vai conseguir comer a comida de verdade. E na BR é mais fácil, assim, porque você vai passando, é no caminho da fé, então você vai passando em várias cidadezinhas pequenas. Então a BR teve um ano que, cara, eu cheguei a parar ali pra comer um PF. A gente sentou no PF. Né? Sentou no PF, rapidinho ali, sei lá, em 20 minutos a gente comeu e seguimos e, pô, completamente restabelecido, assim, essas né? coisas renovam, sabe? Porque durante ali aquele processo longo, são pequenas vitórias que também, tipo, te dão força. E às vezes é alimentação, às vezes é chegar num checkpoint, às vezes é dar uma virada na cabeça que você acha que tá caindo e dar subida. Então essas pequenas vitórias fazem você continuar. Então, às vezes é escovar o dente até. Sério, eu escovei o dente no meio da prova e você tá com gosto de... Você tem uma dispensa no carro com tudo que você precisa e mais um pouco. Então você quer pão com Nutella? Tem. Quer mortadela? Quer tomar quer água de coco? Tem que ter tudo, porque assim, uma hora alguém vai querer, vai precisar. E não é só o Xande, né? Então também tem nosso gosto pessoal ali para tomar um whey protein... enfim, qualquer coisa a gente vai no mercado, compra e se prepara para ter. Que o desafio ainda durante essa alimentação é o quanto que essas paradinhas para alimentação podem atrapalhar no seu tempo total ali da prova. Então acho que a função da equipe é não deixar esse excesso de zelo pela alimentação, pela hidratação, atrapalhar um tempo que a gente está esperando fazer ou até um tempo de corte durante a prova, porque as provas têm tempo de corte. Por exemplo, para se classificar para Badwater, tinha um tempo que a gente precisava chegar lá no final da BR. Então a gente precisa, a equipe de apoio, eu sou o chato do grupo, né? Eu falo, Xande, não para não, vambora, não senta não, Xande, continua correndo. Chato demais. Porque se deixar... Precisa ter. Porque se deixar, o corpo quer parar a todo momento. O corpo fica te sabotando várias vezes. E você fala, não vamos lá, vamos mais um pouquinho. Come esse pãozinho aqui, mas vamos comer andando. Sentar na cadeira 2 minutos. Não, Xande, senta não. Na próxima a gente para. Aí na próxima, porque na próxima te leva uma cadeira, né? Então, nas últimas maratonas, uma das coisas que as pessoas mais falam que é perigoso é essa, cara, a cadeira é a coisa mais perigosa. E aquela é gostosa pra caramba. Porque você vai sentar, você vai falar, cara, não vou sair daqui. Tipo, o carro com o ar-condicionado tá aqui, tá gostoso a cadeira, pra que eu vou voltar a me ferrar? Entrar no carro, né? Você assim, quebra um pouco ali, tá gostoso, tá confortável, então você não pode dar esse conforto pro seu corpo, porque senão você vai lembrar que ele existe. É pro corpo e pra cabeça, né? Porque a sua cabeça tá pedindo pra parar. Não é normal fazer um desafio de 40 horas correndo. Então, tipo assim, teu corpo tá pedindo pra parar, tua cabeça tá pedindo pra parar. Então, se a gente ficar, nós três... aguçando ela pra, tipo... estimulando essa vontade do Xande de parar, tipo assim, acaba não dando certo no final. Acho que um dos problemas que a gente sempre tem ali durante a prova é não deixar o Xande relaxar, né? Coitado, ele tá sofrendo e falando pode relaxar. Não, mas a verdade é, cara, relaxa o mínimo possível pra poder continuar. Sempre em frente, come andando, bebe andando, não sei o que, vamos fazer as coisas. Não para não, senta não, continua. Tinha vezes que o Mike falava, nem abre a mala.
Nem abre a mala do carro, já prepara tudo na mão para ele não parar. Se abrir a mala, ele encosta ali na sombrinha, porque a mala faz a sombrinha. Aí ele nem abre a mala, né? A gente vai chegando perto do carro correndo, a gente de longe, a gente fala, pô, a gente quer não sei o quê, pega isso aqui pra gente no carro. Porque quando a gente passar correndo, já dá na nossa mão e a gente continua correndo sem parar. Porque é exatamente isso. No final, esses pequenos... É porque são várias paradas. Imagina que a cada 2 km o carro para pra te dar alguma coisa. No final, esses 2 km você perde 2, 3 minutos em cada parada. No final, você perdeu algumas horas. E a Badwater tem um negócio interessante. Ele tem que completar a prova em menos de 48 horas. Ela tem a linha de corte total dela, assim. Tem 3, 4 dias para completar. Pontos de corte super desafiadores ao longo, principalmente o primeiro. Então, isso também... Isso eu ia perguntar, né? O início, normalmente, você vai até um certo ponto. Quando é que você começa ali a dar uma... Não uma quebrada, mas começa a dar uma murchada para parar, fazer isso, ou dar uma... reenergizar, colocar, comer, dar uma parada na cadeira, enfim. Quando é que começa isso? Eu acho que pode variar, né? Dependendo das situações que vão acontecendo na prova. Depende da condição da prova, né? Assim, de uma maneira geral, a gente, enfim, eu consigo a primeira madrugada inteira, geralmente a gente passa com facilidade, né? Não é aquela que super desgastante. Então, aí são quantos quilômetros mais ou menos? Então, pensando na depende Badwater. muito. Na Badwater, por exemplo, a gente passou a primeira madrugada ali com uns 120 e tantos quilômetros, se eu não me engano. Não, um pouquinho menos. Um pouquinho menos? Porque a gente já começou de noite. É isso, começa a prova de noite. Uns 80 quilômetros, talvez. A Badwater começou 8 horas da noite, 48 graus. 8 horas da noite. Então, assim, primeira madrugada, de uma maneira geral, passamos super bem. Ainda mais que a gente começou de noite, mas mesmo a BR, quando a gente começou mais cedo, já a primeira madrugada vai bem. E aí depois começa, de fato, privação de sono, bolha, o calor começa a bater, é a bolhazinha que começa a incomodar, você começa a ter que fazer curativo. Né, na Badwater mesmo, a gente teve um momento que teve que parar, o Mike teve que ser cirurgião de bolha. Né, eu tava com a bolha... Fisioterapeuta, o cara da saúde, é o cara que vai resolver. Tem um vídeo que ele fincando a bolha assim, aí saindo da água, tipo, no meio da madrugada também. E aí começa a ter essa resolução de problema. Na Badwater eu tive que cortar uma parte de fora do meu tênis, porque com o calor meu pé inchou mais do que o normal e tava roçando muito, não tava conseguindo mais pisar. Então cortamos, meu dedo ficou para fora no tênis. E aí eu consegui continuar. Então, assim, vai variar muito. Tem prova... E tênis novos, né? Você usa um tênis só, você vai 1, 2, 3... Geralmente eu levo 2 a 3 tênis. Novos. Mas não pode ser um tênis completamente novo. Né? Um tênis que eu já estou acostumado, o pé já está encaixado e tal. Tênis novo acho que é... Nada novo, né? Isso é super importante, na verdade, falar para o pessoal, né? Porque o teu corpo está acostumado com uma série de coisas. Se você mudar alguma coisinha, esse detalhe pode fazer justamente você quebrar e não completar o teu objetivo. E tem uma regra... E a corrida, e o tênis, né? Para sua corrida, para sua marcha, para o seu ritmo, para sua condição física, ele é fundamental, né? Fundamental. E tem uma regra, né? Como enfim, a gente falou agora, o Gustavo falando também. Nunca experimenta algo novo no dia da prova. Com relação a tudo. Com relação a tênis, pode ser uma besteirinha... um short por baixo que eu vou usar. Um gelzinho, experimentar esse sabor novo no meio da prova. Teve alguém que falou pra gente que não lavava as roupas da prova com sabão antes da prova, porque o sabão podia dar algum tipo de... Não é alergia, mas algum tipo de irritação na pele. E então não lavava lavava sem sabão para não poder no dia da prova... mas quem falava pra gente isso. Mas tem isso, assim, tem essas pequenas experiências de outros momentos. Você utiliza, de repente, você está no Brasil, utiliza um tipo de sabão, chega lá nos Estados Unidos, utiliza outro tipo de sabão, pode ter alguma irritação, de fato, né? É o detalhe que não pode mudar de forma alguma a rotina. Essa rotina é fundamental, né? E coisinhas pequenas numa prova muito longa, elas viram muito grandes, né? É tipo uma coisa de assar, né? Se fosse uma prova curta, beleza, você arrasta ali, consegue, vai, segura e vai. Agora, numa prova que você vai ficar 2 dias correndo, cara, uma coisinha assim, tá pinicando um pouquinho aqui o negocinho da camisa, lá, a etiqueta da camisa. Cara, quando vê, você tá com um machucado aqui, sangrando, tem que fazer curativo, e aí pode ser que você tenha que abandonar a prova por causa disso.
Então é mega importante, cara, faz o que você treinou. Né? Quase que encarar a prova como assim, hoje é um dia de treinamento um pouco mais longo que eu vou fazer, por acaso eu tô numa prova aqui, ó. Por acaso eu vou correr 217 km. Aquela corridinha 3-4 horas e tal. E tem uma frase muito legal que o Flávio Canto fala, que eu acho muito legal, que ele fala assim, cara, no dia do campeonato, a gente conquista as medalhas no treinamento. No dia do campeonato a gente só vai lá buscar. E eu acredito muito nisso. Né? Então, assim, tudo que eu cheguei na prova porque, cara, eu fiz ali meses de treinamento, a gente se preparou pra caramba, a gente treinou na sauna, a gente fez tudo. Então, o dia, óbvio que vai ser duro. Mas ele, cara, no final das contas, ele é a diversão, é o dia da prova, é tudo novo, no final você vai ter... cruzar a linha de chegada, vai ter uma medalha, vai ter um bucket ali de que você ganha um bucket só, né? Você ganha uma fivela de cinto só, não ganha nem medalha na beira do hora. Mas acho que isso é o... Né, fazendo aqui uma admiração que eu tenho, né? O chegar em primeiro, segundo, terceiro, o prêmio, isso acho que para mim é muito secundário, né? A conquista que vocês, né? O alcance do objetivo que vocês estipularam, né? Que vocês se propuseram a fazer numa prova tão extrema como essa e vocês conseguirem alcançarem isso, cara, acho que é o maior. E eu queria propor um desafio aqui, cara. Tem que fazer um livro. Tá em produção. Tem que fazer um livro. A meta quer ser parceira aí, ó. Não, tem que fazer um livro de fato, cara. Sim. Tem muita coisa legal, interessante nessa experiência toda que vocês fazem, que tem que ser contado, tem que ser relacionado isso ao mundo corporativo, aos atletas, profissionais, amadores, todos aqueles. Cada um tem um atleta dentro de si, né? É o que a gente fala na meta. Seja o atleta profissional, seja o atleta amador, seja o atleta iniciante, ou aquele que quer ser quer bem-estar, quer saúde. Cada um tem um atleta dentro de si. Eu acho que tem muita coisa legal, a gente falou muita coisa legal aqui que, cara, tem que ser dividido, tem que ser falado. Eu acho que é isso que a gente está se propondo a fazer aqui. Você trouxe algumas coisas, né? Então, curiosidades. Mostra aí como a gente estava falando que a prova é extrema, né? Então, esses itens aqui... esse daqui a gente recebe... Isso é a lápide? Cara, isso é pra você te encontrar vale o vampiro. Morte, você te encontrar o vampiro no caminho. Isso aqui, se encontrar o vampiro no meio do caminho, a gente já tem uma estaca pra matar. Então isso aqui a gente recebe... Tem vampiro no meio do... Não duvido. Então isso aqui a gente recebe no kit da prova, kit oficial da prova. Isso aqui era o meu número de peito da Badwater. E esse aqui é o seguinte, se você estiver passando muito mal, tá no meio da corrida, tá passando muito mal, ou alguém da sua equipe de apoio tá passando muito mal, você enfim, tem o tempo de corte, mas você tem um certo tempo para, se você estiver confortável no seu tempo de corte, você coloca na beira da estrada essa estaca para mostrar que você meio que parou naquele ponto ali, vai pro hotel, toma um banho, come alguma coisa, então tem algum atendimento médico, e se você ainda tiver tempo dentro do tempo de corte e quiser voltar, você pode, mas aí você tem que voltar. Enfim, a comissão de prova vai saber que você saiu dali e você volta de onde você parou. Então você pode ter essa chance de, cara, tô passando muito mal agora. Não tô aguentando. Preciso ir tomar igual aquela bolinha do golfe. Você deixa lá, bota um negocinho lá, marcando, tira a bolinha e tal, depois volta para poder fazer a tacada. Sim, graças a Deus nunca precisamos usar essa estaca aqui. Mas ela tá de lembrete aqui. Nem em alguém e nem com você mesmo. Exato. E isso daqui... é obrigatório também na prova, na Badwater, que se chama Beef Bag. Você precisa ter, acho que no mínimo 6, se eu não me engano. Isso daqui, como é dentro de um parque nacional, enfim, você fica 2 dias de prova, você vai precisar fazer suas necessidades também, né? Opa, curiosidade. E não vai ter banheiro. Como é que é isso? Em algum momento você vai ter. Tem banheiro químico, não tem banheiro químico? Não tem parada? Então, como é que é isso? Você tem que se aliviar na natureza, né? No parque nacional. Bem rústico mesmo. Bem rústico. Tem muitas experiências aqui com isso. Conta aí. É um negócio que quase não chama atenção no sol, não, né? Pois é. Não, você tá de longe, vou no banheiro. Aí de longe o sol refletiu, o cara lá atrás. Da lua, né? O atleta não tá aqui, já foi pro todo mundo já sabe o que você tá fazendo. Ele já vai pro número 2. E aí isso daqui nada mais é que... Tem até aqui atrás. É quase como uma coisa que você veste, quase um fraldão. Você abaixa, veste, faz o que tem que fazer ali dentro, fecha...
lacra e depois, quando tiver um lixo, você joga. Você não pode ir lá no Você meio do carrega, deserto. Aí você carrega contigo e espera o primeiro lixo. Você carrega, se você fizer no começo, não tiver um lixo só no final, você tem que carregar com você até o final. Mas tem galera que joga no meio do caminho e sai correndo? Não. Cara, acho que não. Pelo caminho, não, se correndo assim, vocês veem? Você é punido, Nunca vi. né? Ah, A prova tá. tem diversas Tem uma galera regras. que não usa, faz Pode sem ser. isso, mas abandonar lixo no caminho Não no Parque pode. Nacional, é crime federal, é uma coisa pesada. Uma galera que não Legal, usa, legal. velho. Isso. Não, a consciência. Ah, não, desculpa. É, ele tá aqui, né? Tem um amigo nosso, né? Um amigo nosso que a gente ouviu falar e que não usou. Um amigo do amigo meu. Eu já ouvi falar. Então, assim, é curiosidade. Quando a primeira vez que a gente foi fazer lá a Bedwater, a gente falou, cara, nunca vou usar um negócio desse, como que eu vou usar? Mas, enfim, tanto que alguns voltaram. Na né? BR também tem isso? Na BR não. Na BR não. Na BR é BR é mato. mais raiz. É né? mato. É caminho da fé. Raiz. É bem mais raiz, Cada cara. um dá seu jeito. Exatamente. Muito bom. Um dos itens mais importantes do carro de apoio da BR é o papel higiênico. E a Quechua. E a Quechua, que era uma cadeira- cadeirinha ali que a gente se apoiava, mas aí a gente não precisa entrar em tantos detalhes aí. O famoso pinico. Tipo isso. Quase que isso. Mas isso, de repente, no livro vai ter mais detalhes, né? Aqui é melhor não. Não, muito legal, cara. Assim, legal escutar de vocês. Queria, de repente, trazer de vocês, assim, a gente estava fazendo uma relação, né? A confiança que é necessária entre o cara que está correndo e a equipe, né? A gente faz uma relação muito clara, assim, com o alto rendimento, com o esporte, né? Eu fui atleta de alto rendimento e a gente fala a confiança que você precisa ter no cara que está te dando instrução fora da piscina, da quadra, dos tatames, é fundamental. Senão você não confia na instrução ou na proposta de treinamento, naquela proposta de planejamento técnico necessário para você alcançar. É fundamental, né? Essa confiança entre vocês, o conhecimento, o dia a dia, o cara conhecer as reações de quem ali está se submetendo a condições tão extremas. Eu acho que isso, na verdade, é fundamental, assim, numa equipe. A própria Bedwater mesmo, assim, você é obrigado a ter 2 pessoas, no mínimo, na sua equipe de apoio. Você não... eu quero fazer Bedwater sozinho. Não, você não vai fazer. Você vai precisar ter uma equipe de apoio. E aí você precisa, de fato, estar integrado com a sua equipe de apoio, né? E acho que isso que a gente consegue muito, e acho que isso é talvez a receita do sucesso. Acho que leveza, né? Acho que a gente consegue, apesar de todas as dificuldades, e são muitas, cara, não são poucas as dificuldades. E, cara, fico muito cansado, você fica estressado, fica no estado bruto. Todo mundo aqui fica no estado bruto, a ponto de, cara, podia dar um problema. A gente tá rindo aqui, maravilhas e tal, mas é duro. Mas é duro pra caramba, a gente tá rindo, tem momentos que eu não quero falar, né? E acho que a gente já chegou num ponto que eles me conhecem, do momento que tem que conversar, puxar assunto, e um momento que, cara, deixa o Xande sozinho, deixa ele escutar música. Então, assim, e eu tenho total confiança neles, também a ponto que eu sei que eles vão tomar as decisões corretas, né? É isso, de fazer um desvio quando precisa ser feito, a comida que eu preciso quando eu preciso. Se eu precisar que eles corram 60 km comigo, cara, eles vão correr, vão ficar do meu lado. Se eu precisar correr sozinho, eles vão entender que eu preciso ficar um tempo sozinho. Então, acho que assim, isso a gente vai construindo juntos, né? Assim, acho que a nossa amizade antes ajuda pra caramba, mas não só isso. Acho que o comprometimento que eles têm com isso também, porque eles estão se doando muito, né? E isso eu sou eternamente grato por isso, porque eles estão doando o tempo deles, de investimento de dinheiro, de físico, de cabeça, de tudo. Estão deixando as famílias em algum momento para estar comigo, para fazer com que eu chegue ao final de um grande objetivo meu. Então, acho que se a gente não tiver super integrado e comprometido, isso passa para mim, né? Eu vendo eles comprometidos, eu falo, porra, vou dar mais gás ainda, porque Com certeza. não quero que eles tenham feito tudo isso e, porra, abriram mão de um monte de coisa para eu fazer, né, o corpo mole aqui. Então, acho que um vai se alimentando do outro, sabe? Acho que eles também provavelmente veem ali que eu tô, cara, batalhando para conseguir um objetivo. A própria Bedwater, que eles sabiam que era um dos sonhos que eu tinha, e acho que eles também devem se alimentar, né? Então, acho que é sempre essa troca, né? Confiança mútua entre equipe e atleta, e acho que a gente vai, enfim, um se alimentando do outro até o final. Quais são os próximos objetivos? Não tá satisfeito, né? Quero saber também. Acho que agora Tá tremendo, né? Não. acho que agora eu vou parar, acho que eu vou fazer umas corridinhas no aterro do Flamengo ali. De 3, 4 horas, 5 horas, vou dar uma corridinha. Não, tem várias corridas, enfim, no radar, né? Enfim, várias junto com a equipe também, algumas longas, mas sem equipe.
Eu tentei para 2 agora, recentemente, muito recente, que precisavam de sorteio. Que era difícil, você precisa fazer uma prova classificatória antes para ser sorteado, para aí sim fazer a prova. E não entrei, não consegui ser sorteado. Então agora eu estou no momento justamente de pensar, beleza, plano A e B não deram certo, que é nesses sorteios, qual vai ser de repente um plano C? E aí o plano C é entender se dá também para ser uma prova com equipe, ou se de repente a gente já sabe que provavelmente ano que vem é uma dessas provas que eu não fui sorteado, por eu já estar muito tempo tentando, já estou há 9 anos tentando ser sorteado para uma dessas provas. Então é quase que certeza que o ano que vem eu vou conseguir entrar. Então certamente é uma prova de equipe de apoio também, que é a Western States lá na Califórnia. Então vai ser um desafio também, que é no meio da Copa do Mundo ali, enfim, tem que entender a logística como vai ser e se eles vão ter disponibilidade também. E você também. E eu também. Então, assim, tem muita coisa que precisa encaixar. Então acho que provavelmente já é um planejamento grande, né? Já é um planejamento grande, assim, a gente já está pensando, eu estou pensando na prova do meio do ano que vem, né? A gente chegou nem no meio desse ano agora. E acho que eles também já estão com isso na mente, assim, cara, se o Xande for sorteado, vão ser convocados. Estão torcendo ou não? Na prova que eu estou tentando há quase uma década, eu quero ir lá com o meu Dream Team. Eu não quero ir lá com o time meia boca, né? Eu quero aumentar as chances de sucesso para no final das contas ser uma experiência super maneira para todo mundo. Então não tem nenhuma... Tem que fazer um livro para cada prova, para cada experiência. Então já estou escrevendo. São vários. Tem os capítulos, entendeu? Já estamos muito bom, muito bom. E assim, dicas. Quem quer entrar nessa loucura? Fala pra gente um pouquinho assim, quem quer entrar nessa loucura depois de ter escutado nosso podcast aqui, se encantou, se apaixonou... Não entra, não. Recomenda, Brincadeira. Não, eu acho que, assim, primeiro de tudo tem que gostar de se desafiar, né? Pensando nessas ultramaratonas mais extremas, né? Acho que gostar de se desafiar, gostar de autoconhecimento, de se autoconhecer, ver até onde você pode ir, desafiar seus limites. Acho que, obviamente, gostar de esporte, né? Acho que é condição básica ali. Enfim, a gente falou, o Beto ele não corre, né? Mas o Beto é um aficionado por esporte, sabe tudo de todas as modalidades, cara, desde o hockey dos Estados Unidos. Então, ele se alimenta muito desse meio também. Então, ele gosta muito de esporte, não precisa correr para você estar envolvido numa equipe de apoio, por exemplo. Mas eu corri 1 quilômetrozinho na última Badwater, tá? A controvérsia. Bateu o recorde. Não temos prova. A controvérsia. O cara não tirou foto. O fotógrafo foi correr, não tem foto, cara. Dizem que ele não levou nem o tênis pra prova. Só chinelo. E eu acho que assim, de força mental, assim, também, né? Acho que é uma das características quando você faz a prova muito longa como essa, eu acho que é a cabeça. É seguir sempre em frente e querer se desafiar, como eu falei, mas acho que força mental, né? Às vezes a gente acha, não, meu joelho não vai aguentar, então não tem mais idade para isso. Cara, na própria Badwater teve um cara de 77 anos que completou a prova. Bob. Foi Bob, ele foi devagarzinho, foi no ritmo dele e tal. Todo lugar tem um Bob, né? Todo lugar, cara. Mas todo lugar ele tem um ainda Bob. teve um negócio, né? Ele completou a prova com uma contratura nas costas. Todo torto. Subiu o final torto, caminhando quase encostando a mão no chão. E ele chegou, acho que nesse último ano ele chegou 2 minutos depois do corte de tempo, então ele completou a prova, mas ele não ganhou medalha, não pôde estar na premiação. Ele foi listado como DNF, né? O que did not finish. Sacanagem. Não desistiu. Depois da prova tem uma pizza party, né? Que aí dão as medalhas, chamam as pessoas, você quer. Aí o pessoal todo queria que desse a medalha pro Bob. Porque, a superação do cara foi por pouco tempo, não sei o que. Aí eu acho que o organizador da prova... Ele não aceitou. O organizador da prova acho que ia dar até, foi comovido. E aí o Bob chegou de cadeira de rodas. Falou, não, ele pegou o microfone, falou, não mereço, eu cheguei 48 horas e 2 minutos, não mereço o troféu, a medalha, sei lá, deu um discurso bonitaço, assim, todo mundo ficou... E, cara, 2 minutos dentro de um... universo de 48 horas. Universo de 48 horas, é 77 foda, anos. Pô, 77 anos, isso que eu tô Superação. falando. E a gente vê muita gente mais velha, assim, mais idosa nessa prova, que só prova isso, cara. É capaz. Se você acredita, se você quer, né, tem uma disciplina ali pra isso, como a gente já falou... E a cara, cabeça, a cabeça, você faz o que você quiser, então... E se divertir no processo, né? Acho que você tiver a sorte de ter os amigos ainda... A gente se divertiu muito. E sempre com orientação, né? Nada sozinho. Nada sendo autodidata de forma alguma. Porque é muito arriscado no final das contas. Ainda mais essas extremas, né? Assim, quando você vai fazer a inscrição, depois que você aceita... Tem uma folha assim gigante, cara. Risco de ataque cardíaco, risco de não sei o que lá. Várias coisas assim que você fala, não quero nem mais fazer. Porque, assim, você assina, né?
waiver lá, falando, pô, não responsabilizo se eu morrer na prova, tipo, tem um monte de coisa. Mas Mas então, pra não deixar chegar no extremo, porque no Vale da Morte não pousa helicóptero. Então, se você tiver que ser removido, o hospital mais próximo é Las Vegas, um hospital de grande porte, então você tem que ir de carro. Então, tem isso tudo no então é negócio importante ali você ter, né, nutricionista, você fazer um trabalho de força, você vai ir no cardiologista para ver se está tudo certo, enfim. Por isso que a equipe disciplinar é muito importante. O fisioterapeuta, mas que já me salvou em diversas provas. O Vavá também, que já participou com a gente, outro amigo nosso. O Wagner, o Maço, psicólogo também. Wagner. Ele já fez apoio para mim também. Sim. Cara, o Wagner me salvou várias vezes ali durante a BR, porque eu tava tudo tenso, tensionado. Ele foi lá com o rolinho, me soltou. Eu falei, cara, acordei novo. Legal. Então, assim, essa multidisciplinaridade da equipe é fundamental. Não faço sozinho, de jeito nenhum. A meta pode te ajudar. Você que quer começar aí, ó, de vez em quando. Pode ir, já me ajudou. Quer dar aquela corridinha de 1, 2, 3, 4 horas? Uma soltadinha. Chama a meta Mike. pode te ajudar, pode te orientar. Cara, Xande, obrigado. Obrigado você. Papo muito maneiro. Se tivesse mais tempo, a gente continuava. Gustavo, Mike, Obrigado, Beto. prazer. Cara, foi muito maneiro mesmo a gente ter a curiosidade de poder conhecer um pouquinho desse universo. E, cara, vamos falar mais sobre isso. Próximo desafio, estamos aí. A meta está super à disposição de vocês. Tamo E junto. você que está afim, só aparecer na meta. A meta fica ali no Shopping Vogue Square, no estacionamento do Shopping Vogue Square. Clínica Meta, Saúde e Performance. Toda uma equipe multidisciplinar pode te ajudar a conquistar os teus sonhos, seu alcance de qualquer objetivo que seja, ligado à saúde, bem-estar. E tamo junto. E se tiver alguma dúvida, curiosidade sobre o episódio de hoje também, comenta aí embaixo que vai ser um prazer responder, que a gente gosta muito de falar disso daí. Se não se inscreveu, né? Se não se inscreveu no nosso canal, YouTube, Spotify, se inscreve lá. E para se atualizar cada vez mais Marca o sobre os nossos sininho para assuntos. receber as notificações. Sinozinho. O rosto tá me... Conhece tu, não conheço nada aqui, pessoal. Mas, cara, prazer enorme. Obrigado. Valeu, Seba. Obrigadão. Obrigado aí por ter aceitado esse convite, esse desafio. Tamo junto. Você é sempre bem-vindo. Vocês também. vem o próximo. Obrigado. Super prazer aí. Obrigado. E boa sorte nas próximas Valeu, Sérgio. metas. Beleza? Próximo episódio. Já tá chegando para vocês. Quem quer conhecer a meta, depois tem um videozinho como chegar à meta, ali no Shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca. Acompanha a gente, clica no sininho e acompanha. Valeu! Valeu, gente. Até mais. Congratulations, you did it, Team Zandy. That's awesome. Kendall, picture.